Você já imaginou o que acontece por trás das grades das prisões mais perigosas do mundo? Lugares onde a violência extrema e as condições desumanas ultrapassam qualquer limite da imaginação. Hoje, vamos explorar algumas das prisões mais aterradoras do planeta, onde a sobrevivência é uma batalha constante e onde os presos enfrentam um destino cruel, desde canibalismo até torturas inimagináveis. Prepare-se para uma viagem chocante e sombria, repleta de mistérios e histórias aterrorizantes. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal Mistérios e Lendas, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que você vai descobrir aqui hoje vai te deixar sem palavras. Vamos mergulhar nesse mundo obscuro e revelador agora mesmo. 10º lugar. Complexo Penitenciário Carandiru. O Complexo Penitenciário Carandiru, em São Paulo, foi palco de uma das maiores tragédias do sistema prisional brasileiro, o Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, durante uma rebelião, a polícia militar foi chamada para conter os conflitos entre os presos. A ação resultou na morte de 111 detentos, marcando o país pelo nível de violência e pela falta de controle sobre o sistema penitenciário. Na época, o Carandiru, inaugurado em 1920, era o maior complexo penitenciário da América Latina, abrigando cerca de 8.000 presos em um espaço com capacidade para pouco mais de 3.000. O massacre gerou intensa comoção, tanto nacional quanto internacional, destacando as graves condições nas prisões brasileiras, a superlotação e o tratamento desumano dado aos detentos. O episódio foi alvo de investigações e gerou debates sobre os direitos humanos e a reforma do sistema penitenciário. A sociedade e ativistas denunciaram a brutalidade policial, apontando para violações e negligências dos direitos dos presos, o que posteriormente gerou ações judiciais contra os responsáveis. O Carandiru foi desativado em 2002, e o local deu lugar ao Parque da Juventude. Ainda assim, a memória do massacre permanece viva, influenciando políticas públicas e gerando reflexões sobre a violência no sistema carcerário. A tragédia também foi retratada no livro Estação Carandiru de Drauzio Varela, depois adaptado para o cinema, imortalizando a história de descaso e brutalidade no sistema prisional brasileiro. 9º lugar. A prisão de Maracaibo. A prisão de Maracaibo, conhecida como Centro Penitenciário de Sabaneta, era um dos presídios mais violentos e superlotados da Venezuela. Localizada na cidade de Maracaibo, a penitenciária abrigava milhares de detentos em um espaço destinado a poucos, criando um ambiente de violência e desespero constantes. Controlada internamente por gangues, a prisão se tornou cenário de motins frequentes, massacres e casos graves de corrupção. As condições insalubres eram marcadas pela falta de controle por parte das autoridades, que tinham pouca influência sobre a vida interna do presídio, onde líderes de gangues, conhecidos como pranes, exerciam poder sobre os demais. Esses líderes administravam a prisão de forma quase autônoma, controlando o tráfico de drogas, armas e extorquindo outros presos. Em setembro de 2013, um confronto entre gangues rivais resultou em uma das maiores tragédias dentro do presídio, com mais de 16 mortos e dezenas de feridos. A violência constante atraiu atenção internacional, e a crise resultou em uma decisão governamental de fechar a prisão em 2013, transferindo os detentos para outras instalações na tentativa de reduzir o impacto de anos de maus-tratos, superlotação e administração precária. O fechamento de Sabaneta foi uma medida significativa no esforço de reforma do sistema penitenciário venezuelano. Contudo, a história da prisão reflete o colapso de um sistema prisional marcado por uma crise de direitos humanos, onde a falta de políticas efetivas de reabilitação e segurança transformou Sabaneta em um símbolo da brutalidade e do descaso do Estado com os presos. 8º lugar. Prisão de Palmira. A prisão de Palmira, situada na Síria, ficou conhecida como um dos locais mais brutais de detenção e repressão no mundo. Operando principalmente sob o regime de Hafez al-Assad, pai do atual presidente sírio Bashar al-Assad, a prisão era usada para encarcerar opositores políticos, ativistas e prisioneiros de consciência, sofrendo com condições desumanas. Em junho de 1980, após uma tentativa de assassinato de Hafez al-Assad, forças do governo executaram cerca de 1.000 presos em Palmira, um ato destinado a intimidar a população e desmantelar grupos dissidentes. Além de execuções em massa, relatos descrevem práticas constantes de tortura, negligência e privação de necessidades básicas, o que fez da prisão um símbolo do autoritarismo sírio. A reputação de Palmira como um local de extremo sofrimento permaneceu até o início da Guerra Civil Síria, quando, em 2015, o grupo extremista Estado Islâmico, ISIS, capturou a área. O ISIS, na tentativa de destruir símbolos do regime sírio,
explodiu a prisão, apagando fisicamente o local, mas deixando um legado duradouro de dor e violência que ainda marca a memória coletiva síria. Sétimo lugar, Campo 22. Campo 22, também conhecido como Canlisou 22, é um dos campos de prisioneiros políticos mais notórios da Coreia do Norte. Situado na remota região de Oeryong, perto da fronteira com a China, este complexo abriga milhares de presos acusados de crimes contra o regime, incluindo até familiares de supostos opositores. Relatos de desertores e ativistas descrevem condições subhumanas, onde a fome é uma constante e prisioneiros são frequentemente submetidos a castigos brutais, como espancamentos e torturas físicas. Além disso, há denúncias de experimentos médicos forçados, que incluiriam testes de substâncias químicas nos detentos, sem anestesia ou qualquer cuidado. Prisioneiros são isolados e privados de qualquer tipo de comunicação, com uma rotina marcada por trabalho forçado em minas e plantações. Mulheres são frequentemente vítimas de abusos sexuais, e quando engravidam, relatos apontam que podem ser forçadas a abortar ou verem seus filhos serem retirados. Não há informações oficiais sobre o campo devido ao controle rígido do governo norte-coreano sobre o que acontece em seu território, mas as histórias de desertores e ONGs de direitos humanos mostram que Campo 22 exemplifica o rigor e a crueldade do sistema prisional norte-coreano, que ainda utiliza esses métodos para suprimir qualquer oposição e manter a população sob controle. Essas práticas sistemáticas de abuso tornaram Campo 22 um símbolo internacional dos abusos de direitos humanos no país, e apesar de rumores de fechamento ou reestruturação, é incerto se o local ainda opera de forma semelhante ou foi substituído por instalações igualmente opressoras. Sexto lugar, Prisão Ogon Ostrov. A prisão Ogon Ostrov, apelidada de Alcatraz da Rússia, é uma das prisões mais temidas e seguras do país. Situada em uma ilha remota no Lago Ladoga, região gélida da Rússia, ela possui uma estrutura praticamente inescapável devido à localização isolada e ao rigor das condições climáticas. As temperaturas extremas, que despencam no inverno, tornam a sobrevivência fora dos muros da prisão quase impossível, reforçando a ideia de isolamento total. A vida dentro da Ogon Ostrov também é extremamente rigorosa. Os prisioneiros passam a maior parte do tempo confinados em celas individuais, com interações sociais limitadas e sob uma vigilância constante. Esse isolamento é uma forma de tortura psicológica projetada para minar a resistência mental dos detentos, deixando-os mais submissos e dependentes do sistema. Guardas monitoram constantemente todos os movimentos, e qualquer tentativa de rebelião é rapidamente suprimida. Além disso, as condições físicas dentro da prisão são duras. Os presos enfrentam racionamento de comida e água e têm pouco ou nenhum acesso a cuidados médicos, o que intensifica o sofrimento. A Ogon Ostrov é amplamente conhecida por abrigar prisioneiros de alta periculosidade e opositores políticos, reforçando a postura implacável do sistema prisional russo. Quinto lugar, Prisão de Bengkhan. A prisão de Bengkhan, também conhecida como a prisão do Grande Tigre na Tailândia, é famosa por suas duríssimas condições, especialmente para os prisioneiros condenados à morte. Situada nos arredores de Bangkok, Bengkhan é um ambiente onde os prisioneiros enfrentam desafios extremos de sobrevivência, com uma rotina marcada pela fome, falta de higiene e uma estrutura que parece destinada a desgastar física e mentalmente os encarcerados. Os presos condenados à morte usam correntes pesadas nas pernas permanentemente, uma prática que simboliza sua condição e dificulta seus movimentos, intensificando a pressão psicológica. Muitos detentos sofrem em silêncio, já que a prisão tem capacidade muito além de sua lotação original, agravando a superlotação e o mal-estar dentro das celas apertadas. Além disso, a alimentação é insuficiente e de baixa qualidade, composta principalmente por arroz e pequenas porções de proteína. Embora os presos possam comprar alimentos extras, muitos não têm os recursos para isso. A água potável também é escassa, o que agrava a situação de higiene e aumenta os riscos de doenças. A estrutura de saúde é mínima e, muitas vezes, prisioneiros dependem de ajuda externa para conseguir os itens básicos de sobrevivência. A falta de qualquer acompanhamento psicológico intensifica o sofrimento, especialmente para aqueles que aguardam a execução. Sem perspectiva de melhora, Bengkhan é um verdadeiro teste de resistência, conhecido mundialmente pela brutalidade e pela absoluta falta de condições humanas, que desafiam até mesmo os mais resilientes a manterem sua sanidade. Quarto lugar, Prisão de Barrios. A prisão de Barrios, em El Salvador, é um dos exemplos mais intensos da falta de controle estatal sobre o sistema prisional,
especialmente no contexto de gangues extremamente violentas como a Mara Salvatrucha, MS-13 e Bário 18. Essas facções não apenas dominam as atividades internas da prisão, mas também a transformaram em um centro de operações de suas atividades criminosas, com comunicação fluindo entre seus membros dentro e fora das celas. Os policiais e guardas permanecem do lado de fora da prisão, em parte devido ao perigo extremo e à quase independência das operações realizadas pelos próprios detentos. Em muitos casos, as gangues gerenciam a distribuição de comida, cuidados médicos e até tribunais próprios para julgar desavenças internas e manter a ordem segundo suas regras brutais. A superlotação é um problema constante e coloca em risco a vida de qualquer um que entre na prisão. Para as gangues, as condições desumanas são uma forma de controle, usar a brutalidade do ambiente para intimidar e consolidar sua força. As celas são abarrotadas, a higiene é quase inexistente, e a falta de suprimentos básicos contribui para a criação de um ambiente de completa submissão às lideranças das gangues. A prisão de Barrios reflete a difícil realidade de El Salvador, onde o sistema carcerário, assim como as próprias ruas, está marcado pela influência de facções que ultrapassam as barreiras das celas e desafiam diretamente o controle do Estado, transformando centros prisionais em verdadeiros feudos das organizações criminosas. Terceiro lugar, prisão Black Dolphin. A prisão Black Dolphin, na Rússia, é uma das instalações mais brutais e seguras do país, destinada a abrigar os criminosos mais violentos, como assassinos em massa, estupradores e até canibais. Localizada perto da fronteira com o Cazaquistão, a prisão impõe um regime de extrema vigilância e privação, onde cada prisioneiro é mantido sob observação rigorosa e quase sem contato humano. Eles passam cerca de 23 horas por dia em confinamento solitário, apenas deixando suas celas para exercícios monitorados por guardas fortemente armados e cães de guarda. Ao serem retirados das celas, os prisioneiros são vendados e forçados a se inclinar com os braços atrás das costas, uma postura projetada para evitar qualquer visualização dos arredores e limitar qualquer possibilidade de fuga. A alimentação é extremamente restrita e conta apenas com nutrientes básicos para a sobrevivência, enquanto as interações humanas são limitadas a comandos breves de guardas. A vigilância intensiva de Black Dolphin inclui monitoramento constante por câmeras, microfones e rotinas rigorosas de inspeção nas celas para garantir que não haja qualquer possibilidade de contato com o mundo exterior ou coordenação com outros detentos. Para muitos, as condições da prisão Black Dolphin representam uma forma de isolamento absoluto e punição psicológica que supera até mesmo as punições físicas. O rigor e a privação estabelecem um ambiente hostil e controlado, onde qualquer tentativa de rebeldia é prontamente eliminada. Segundo lugar, Campo 1391. O Campo 1391, localizado em Israel, é um dos centros de detenção mais secretos e controversos do mundo, amplamente associado a violações dos direitos humanos. De acordo com vários relatos e investigações, o campo é utilizado para manter prisioneiros políticos, incluindo militantes e pessoas acusadas de envolvimento em atividades contra o governo israelense. O mais perturbador sobre o Campo 1391 é seu grau de sigilo. Não aparece em mapas, e suas instalações e atividades são envoltas em um manto de mistério. Os prisioneiros mantidos ali são frequentemente sujeitos a torturas físicas e psicológicas extremas. Isso inclui privação de sono, interrogatórios violentos e confinamento solitário por períodos prolongados. A falta de contato com o mundo exterior e o isolamento completo são estratégias usadas para quebrar a resistência dos detentos, que, muitas vezes, não têm acesso a advogados ou qualquer forma de recurso legal adequado. O governo israelense, durante anos, negou oficialmente a existência de Campo 1391, embora informações sobre suas operações tenham vazado para a imprensa internacional, com ex-prisioneiros e defensores dos direitos humanos relatando abusos no local. Um dos aspectos mais alarmantes é a invisibilidade do campo. Seu nome não está em registros oficiais, e suas atividades ficam longe do escrutínio público, criando uma zona de opacidade que só aumenta a preocupação com os direitos dos detentos. A suposta tortura e o isolamento severo praticados no Campo 1391 suscitam graves questões sobre a legitimidade da sua operação e sobre as violações aos direitos humanos que ali ocorrem. Além disso, o campo simboliza política de sigilo e impunidade que envolve alguns dos centros de detenção secretos em várias partes do mundo, levantando dúvidas sobre os limites da lei e a ética governamental. Primeiro lugar, prisão de Gitarama. A prisão de Gitarama, localizada em Ruanda, é uma das mais notórias do mundo devido às suas condições extremas e à superlotação brutal.
Construída para comportar apenas 500 detentos, ela chegou a abrigar mais de 7.000 prisioneiros, resultando em um ambiente insustentável e caótico. A falta de espaço fez com que os prisioneiros fossem forçados a dormir em posições desconfortáveis, com muitos sendo empilhados uns sobre os outros. As condições sanitárias eram deploráveis, com falta de ventilação e água potável, o que contribuiu para a proliferação de doenças infecciosas. A escassez de alimentos se tornou um problema crucial, e muitos prisioneiros passaram a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Infecções graves, como doenças de pele e respiratórias, eram comuns, e os poucos recursos médicos disponíveis não eram suficientes para atender a população carcerária. As autoridades de Ruanda, na época, enfrentaram críticas internacionais por sua incapacidade de melhorar as condições nas prisões do país, e a situação em Gitarama simbolizou a falência do sistema prisional ruandês. O caos na prisão de Gitarama refletiu um período tumultuado na história recente de Ruanda, após o genocídio de 1994, que resultou na prisão de milhares de indivíduos acusados de envolvimento no massacre. No entanto, as condições dentro da prisão não melhoraram com o tempo, e os relatos sobre abusos de direitos humanos e desrespeito à dignidade dos prisioneiros foram amplamente documentados. Em muitos casos, os detentos sofriam mais com a negligência do sistema penitenciário do que com os próprios crimes que haviam cometido. A prisão foi finalmente fechada em 2007, mas o legado de horror e sofrimento permanece na memória coletiva de Ruanda e do mundo, servindo como um alerta sobre a necessidade urgente de reforma no sistema prisional e a proteção dos direitos humanos. E aí, o que achou dessas prisões infernais, onde os limites da humanidade são testados de formas inimagináveis? São locais que desafiam nossa compreensão, revelando os mistérios mais sombrios do sistema penitenciário mundial. E como você viu, a realidade é muito mais brutal do que imaginamos. Se você ficou impressionado com essas histórias e quer continuar explorando o desconhecido, já se inscreve no canal Mistérios e Lendas, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e, claro, compartilha com seus amigos. Afinal, os maiores mistérios e lendas estão aqui, esperando para serem desvendados. Até o próximo vídeo, onde vamos juntos continuar a nossa jornada pelos segredos mais assustadores do mundo.